essa passagem de Jó, eu libero essa palavra para a irmã que foi orar aqui pelas ofertas e dízimos e pediu também oração em seu favor. Disse as palavras dela, né? Capengando muitas das vezes, né? Para a direita, para a esquerda. Mas o texto de Jó 42:10 diz que quando Jó orava pelos seus amigos, Deus restituiu em dobro tudo quanto Jó tinha. E esse texto que nós lemos e estamos ministrando vem de encontro a isso que Deus está falando. Aleluia. Não é você que vai guerrear. Eu só quero ver você, aleluia, com a espada na mão. Aleluia. Não é você que vai guerrear, aleluia, mas eu não quero ver você de guarda baixa. Aleluia, oh glória. Eu sempre lembro, tem um esporte, né, que chama boxe, talvez você já ouviu, já assistiu alguma vez na televisão, né, que o lutador, às vezes ele leva um golpe e ele sente o golpe, mas a gente já vê ele prontamente armando
primeira coisa que Jesus fala para os discípulos é: homens de pouca fé. Há uma palavra que eu sempre uso que diz a ansiedade, as preocupações, as inseguranças, os medos, os temores fazem a nossa fé ser anulada. A ansiedade anula a fé. E é isso que Jesus diz: olha, a situação está difícil, está complicada, mas não pode perder a fé. O barco está aí sendo açoitado, mas não perca a fé. A situação está quase fugindo do teu controle, mas não perca a fé. É isso que Jesus quer dizer para os discípulos, entre outras palavras. Calma, calma, aleluia. E o que é interessante, que Jesus, com toda certeza, onisciente que é, sabia o que atemorizava o coração dos discípulos. Jesus, onisciente que é, com certeza sabia os temores deles naquela situação, mas Jesus queria ver neles a atitude de colocar em prática o que eles já tinham aprendido, porque eles já tinham um tempo de caminhada com Jesus. Quem já tem tempo de caminhada com Jesus aqui? Não sei você, mas eu já estou com 32 anos de caminhada. 90. Esses celulares são tudo que a gente fala, né? Deixa eu baixar aqui. Aleluia. Glória. Atitude para colocar em prática aquilo que nós já temos aprendido com Jesus. Eu aceitei Jesus em 1993. Março de 1993. É também? Que maravilha, que coincidência. Dia 24 de março. Eu não lembro a data específica, mas foi o culto de quinta-feira à noite. Aleluia. Eu tinha recém saído do manicômio psiquiátrico. Já contei meu testemunho aqui uma vez? Alcoólatra, drogado, vida toda destruída. Mas lá naquele manicômio, eu olhando a situação daqueles outros que estavam lá, internados, eu disse: eu não sou isso. Você olhava e via uma pessoa aparentemente normal, magra, mas na hora da refeição comer 5 pratadas de comida assim. E ainda saí colhendo o resto da comida do prato dos outros. Eu falei: isso não é normal. Uma pessoa aparentemente normal, exteriormente, fisicamente, ficar praticamente 24 horas pulando na frente de uma televisão ligada. Eu falei: isso não é normal. Eu não sou isso, eu não quero ser isso, eu não nasci para isso. Oh, glória. E eu falei de Espírito no meu coração: eu disse: Senhor, se o Senhor me tirar daqui, eu saio daqui e vou para a tua presença. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Eu não sei quanto tempo você tem que caminhar, mas o Senhor quer nos ver, colocando em prática aquilo que nós já temos aprendido com Ele. É por isso que Ele quer dizer para mim e para você nessa tarde: respira fundo, retome o domínio, o equilíbrio das suas emoções. Aleluia, Jesus. Aleluia. Porque depois que Jesus falou com os discípulos, Ele libera a palavra e diz: vento, acalma-te. Aleluia. Mar, vento cessa, e mar, acalma-te. Oh, glória. Às vezes, quando estamos
Aleluia. Eu não sou melhor do que você. Eu não sou o queridinho de Jeová. Eu não sou o preferido de Deus. Não, porque Deus não faz acepção de pessoas. O que Ele quer nos ver é tomando atitude em meio a essas adversidades. Lembra da viúva na cidade de Naim? Estava velando o seu único filho, já era viúva. E você conhece os relatos bíblicos que diz que naquela época eles velavam o defunto por 3 dias. Porque na lógica deles, eles acreditavam que o espírito do morto poderia voltar a qualquer momento antes dos 3 dias. Por isso que depois de 4 dias é que eles enterravam. Hoje em dia temos uma tecnologia, né, que prepara o corpo e fica ali 3 dias, 2 dias. Aí, principalmente, essas pessoas muito famosas que precisam, às vezes, sair de um lugar para ser levado para o outro, embalsando lá e fica até uma semana para ser velado, foi assim com a rainha da Inglaterra e outras personagens. Mas imagina naquela época, o mau cheiro, a situação. E a palavra de Deus diz que aquela mulher estava em pranto, lá, não era para menos, viúva, e ainda o seu único filho morre, em desespero. Creio que por todos os dias daquele velório, e depois também indo para o cemitério enterrar, em pranto. E Jesus chega. Presta atenção na revelação dessa palavra. Jesus sempre vai passar pelo caminho do teu problema. Amém, eu creio. Jesus sempre vai passar pelo caminho da tua necessidade. Jesus sempre vai passar no caminho da tua dor. E a Bíblia diz que aonde Deus está, milagre acontece. Quem crê? Aleluia. Aonde Deus está, milagre acontece. Mas da mesma forma como Jesus no barco, ele já não chegou ressuscitando aquele jovem. Não. A Bíblia relata que a primeira coisa que Jesus faz é chegar para aquela mulher e dizer o quê? Pare de chorar. Se fosse, em outras palavras, diria: engole o choro. Jesus estava sendo insensível? Não. Jesus estava sendo grosso com aquela mulher? Não. Jesus estava sendo indiferente com aquela mulher? Não. O que Jesus queria fazer através dessa palavra? Fazer com que ela retomasse o equilíbrio das suas emoções. A gente em desespero não consegue nem formar uma frase. É ou não é? Já experimentou? A gente vê isso muito em criança, né? Quando tenta falar chorando. Entende alguma coisa? Né? Começa a chorar, a soluçar e a querer falar junto. Não sai nada. Não sai nada. Então, quando Jesus chega para aquela mulher e diz: para de chorar, aleluia, ele está querendo dizer para mim e para você: calma, aleluia, eu já cheguei. Naia, sou que naia, premecaia, subcouve, premecaia, sal. Calma, eu já cheguei, aleluia, eu já posso resolver esse problema, aleluia. Calma, só respira fundo, retoma o equilíbrio das suas emoções. Para quê? Para que você possa ver aquilo que só Jesus é capaz de fazer, aleluia. E quando a mulher retoma o equilíbrio das suas emoções, não precisou muito para o quadro mudar, não precisou muito para a realidade mudar. Jesus não faz uma oração de meia hora, de 1 hora. Jesus não sai marchando, Jesus não sai colocando a
você apresente agora a necessidade e a área que precisa ser tocada pelo Senhor. A área que precisa ser restaurada pelo Senhor. A área que precisa ser alcançada pelo poder de Deus. O milagre que precisa chegar. A porta que precisa se abrir. Aleluia. Aleluia. Glória. A mulher de Jó se desespera por tudo aquilo que está acontecendo. E Jó não perde o equilíbrio. Jó não murmura. Jó não reclama. E quando ela tenta persuadir Jó a amaldiçoar Deus, ele diz: aleluia, eu não sirvo a Ele pelo que Ele tem me dado, eu sirvo a Ele pelo que Ele é. Aleluia. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Oh, glória. Não é a situação que me faz adorar mais ou menos, muito pelo contrário. Aleluia. Em todo o tempo, como diz a palavra, Deus é bom, e bom é o Senhor em todo o tempo. Marta e Maria agoniadas porque Jesus não veio na hora que elas mandaram chamar, mas quando Jesus chega, Lázaro já tinha sido sepultado. Marta e Maria desesperadas, agoniadas, falam: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus responde dizendo: calma, Marta, calma, Maria, se tu creres, verás a glória